Olá pessoal, sou o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão em Projetos, é isso aí. E hoje eu quero falar sobre consistência de resultados, sobre você realmente agregar valor através de processos, de melhores práticas. Infelizmente, as pessoas elas querem partir direto para a execução. Então, muitas vezes, quando a gente está falando sobre a própria adoção de ferramentas, adoção de ferramenta PPM, de Office 365, de outras coisas, ou a própria adoção de métodos, metodologias de gestão de projetos, o pessoal já quer logo colocar a mão na massa ali e sair executando os projetos, sair escolhendo qualquer projeto sem ter um framework. O que é um framework? Um framework é como se fosse uma estruturinha. Sabe aquela estrutura de ferro que você tem no seu prédio, né? Um prédio igual esse prédio aqui que a gente tem. Por onde você começa? Você começa pelas estruturas. Não adianta você chegar e falar, cara, vamos logo colocar aqui esse projetor, vamos fazer a decoração, vamos começar a nos preocupar com as coisinhas mais importantes ali, se não foi feito o cálculo estrutural. E ninguém começa um projeto sem ter cálculo estrutural, sem ter um desenho, né? Um projeto de obra civil aqui. Ninguém faz isso. Por quê? Porque sabe que depois, lá na frente, você vai ter problema. É aquilo que nós chamamos de fundações, os fundamentos das coisas que são importantes para que você possa ter sucesso naquele tipo de projeto, que no caso é um projeto técnico. Então, quando a gente está falando sobre clareza e sobre ter um framework, isso é uma coisa muito bacana, porque agora mesmo a gente estava fazendo esse exercício aqui de poder rever a estratégia de uma organização, e aí eu apresentei algumas opções de planejamento estratégico e as pessoas começaram a elaborar os seus portfólio charters, coisa que poucas organizações fazem, e por não ter um portfólio charter é que elas não atendem aos objetivos estratégicos da organização. Então, um portfólio charter, por exemplo, né? Vamos dar uma olhada em um aqui, né? Então, o portfólio charter, por exemplo, é essa coisinha aqui que a gente está vendo. Então, de uma maneira simples aqui, você tem uma estratégia para o que você vai fazer, que no caso aqui são serviços e services para a indústria de saúde, né? Na verdade é para o Ministério da Saúde, prestados serviços por uma organização. E aqui está vendo alguns dos objetivos dessa organização, que basicamente criam um charter. Então, cada uma das pessoas trabalhando na mesma organização tem portfólios diferentes, e com esses portfólios diferentes eles estão criando seus portfólios charters. E quando a gente fala disso, então, de criar o seu portfólio charter, né? Nós estamos lá acompanhando ali essa onda de planejamento estratégico ali junto com a organização. Nós estamos preocupados em definir o que precisa ser feito por cada um dos portfólios em múltiplas divisões aqui, para que elas possam trabalhar de uma maneira mais coordenada. E falando em portfólio charter, no próprio plano de gerenciamento de portfólio, que é um documento extremamente importante das organizações, o que nós observamos por aí, quando a gente está fazendo algum tipo de levantamento como esse na organização, né, um assessment inicial do PMO, definição da metodologia do PMO, em toda a consultoria você vai encontrar a mesma coisa, que é fazer um inventário dos projetos. E o inventário dos projetos, tem até pesquisa apontando isso, em geral você tem 50% mais projetos que você deveria, ou às vezes até o dobro dos projetos que você deveria. Mas o pior de tudo não é a quantidade dos projetos que a gente tem e os resultados pobres que esses projetos entregam. O grande problema que a gente tem, na verdade, é que esses projetos estão desalinhados. Então eu já trabalhei em várias organizações nas quais a gente chegou lá para a organização e viu que tinha projetos que não tinha nada a ver com a sua estratégia. Nós já encontramos projetos repetidos, então eu trabalhei alguns meses atrás com uma organização aí no Brasil, em que a gente foi identificar o inventário de portfólio, né, o inventário dos projetos. Tinha mais de 2.000 projetos em andamento na organização. Da primeira vez que eles apresentaram a lista pra gente, tinha uns 800 projetos mais ou menos. Na hora que a gente foi falar com todos os departamentos, chegamos ao número de praticamente o dobro de projetos. Então saímos de 800 projetos para quase 2.000 e tantos projetos ali. E a outra coisa que surpreendeu foi que a gente encontrou muitos projetos repetidos. Então tinha, por exemplo, um projeto para gestão de riscos corporativos, né? Era uma preocupação lá que eles tinham na época. E esse projeto ele tinha sido contratado por organizações, por departamentos diferentes dentro da mesma empresa. Então tinha em andamento 3 iniciativas para a gestão corporativa de riscos. Em uma eles contrataram a consultoria A, na outra eles contrataram a consultoria B e na outra eles estavam fazendo internamente. Ou seja, imagina só o desperdício, né? A mesma coisa que eu contratar 3 empresas diferentes
diferentes para ir lá fazer a pintura da fachada da minha casa. E aí, na hora que chega lá, tá as 3 lá para pintar. E eu tenho que pagar as 3 para receber uma única pintura. Por que isso acontece? Porque aquele funil de portfólio, né? Se a gente for desenhar aqui, vamos ver se dá para gravar direitinho aqui, fazer um desenho rápido. Aquele nosso funil de portfólio, ele começa aqui com a ideia de você realmente poder definir as coisas que precisam ser feitas. Então, vou virar aqui para o outro lado para a gente poder acompanhar rapidinho o pensamento. Vamos lá. Bom, imagina que a gente tem um portfólio. E o portfólio ele começa sempre com o portfólio charter, ou seja, a partir da estratégia da organização. Vou pegar uma outra canetazinha aqui. A partir da estratégia da organização. E essa estratégia da organização pode ser feita de diferentes maneiras. A estratégia da organização pode ser um mapa estratégico, utilizando o BSC, onde você tem aqui as perspectivas de crescimento, tem as perspectivas aqui de processos internos, de cliente, financeiro. Provavelmente você já viu algum mapinha desse aí, em que você identifica os principais processos, e aí você identifica os objetivos e KPIs para cada um desses processos aí. Esse modelo, o Balance Scorecard, muito famoso, já um pouquinho antigo, tem sido substituído cada vez mais nas organizações pelo que nós chamamos de Business Model Generation. Provavelmente você já viu um canvas de Business Model aí, onde você tem a proposta de valor, você tem aqui os seus canais de relacionamento, você tem aqui os seus clientes, tem aqui as atividades-chave, os recursos principais e as parcerias. Com base nesse modelo de negócios, com base talvez em um Balance Scorecard, e cada vez mais uma metodologia que tem sido muito utilizada é o Plan to Win, uma metodologia que eu gosto bastante e utilizamos bastante. Então, o Plan to Win, uma metodologia mais moderna de planejamento estratégico, entre várias outras que você vai encontrar por aí no mercado, ela permite a organização definir o que ela faz, o que ela se propõe a fazer, qual é a missão, visão, quais são os processos principais e quem são a audiência, o target audience, ou os seus customers, né, os seus clientes, e como é que você define o seu mercado, seus competidores, enfim. Existe bastante trabalho envolvido aqui, não é apenas um slide, muitas vezes você vai estar lá trabalhando por bastante tempo naquela organização para poder entender melhor as suas necessidades, mas esse aqui é o principal input para o portfólio. E a gente pode ter o gerenciamento de portfólio em múltiplos níveis, que é o que eu estava discutindo aqui antes do pessoal sair para o almoço. Então, está havendo uma confusão muito grande na organização entre quais devem ser os portfólios e como é que você faz para delegar os portfólios e subportfólios. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho um portfólio na área de energia renovável. Então, energia, renewable energy. Tenho aqui, dentro desse portfólio, eu posso ter regiões, então vou definir, por exemplo, Latinoamérica, EMEA, enfim, definir regiões. Eu posso até ter um portfólio por país, ou seja, o portfólio não precisa ser uma única coisa, eu posso ter até um portfólio de portfólios. Eu posso ter alguma outra maneira aqui de organizar melhor o seu portfólio, aí, dependendo da necessidade. O que é importante é que, para ter sucesso no seu portfólio, você precisa de 3 documentos. O primeiro documento é o Portfólio Charter. O que contém o Portfólio Charter? Ele contém qual é o objetivo desse seu portfólio, tá? Então, o Portfólio Charter contém o objetivo do seu portfólio, que é aquilo que você vai maximizar. Então, o objetivo do meu portfólio, por exemplo, é lançar novos produtos em 2020 na área de energia renovável, voltado para painéis solares, por exemplo. Você coloca uma descrição, uma justificativa e o objetivo que você vai ter lá no seu Portfólio Charter. Aí você cria o Portfólio Roadmap. O que é o Portfólio Roadmap? Como é que você vai fazer para entregar aquilo ao longo do tempo, porque às vezes os portfólios podem ser multianuais. Então imagina que eu tenho um charter aqui de 5 anos desse portfólio. E aí eu vou fazer o roadmap do que eu vou fazer no ano 1, no ano 2 e assim por diante até o ano 5. Então, para eu poder aumentar o meu market share na área de energia renovável, no primeiro ano eu vou desenvolver novas tecnologias, nova marca, no segundo eu vou fazer um piloto e assim por diante. Um roadmap nada mais é do que uma linha do tempo, um timeline, com as coisas que você quer atingir, porque não é possível atingir todos os objetivos do mapa estratégico ao mesmo tempo. Eu tenho que atingir esses objetivos do mapa estratégico aos poucos. E outro documento fundamental dos portfólios é o Portfólio Management Plan.
O Portfólio Management Plan, ele deve conter os processos, né, a estrutura que eu estava falando para você. Não tem como ter sucesso sem estrutura. Então aqui a gente tem a estrutura, os processos, a gente tem os papéis e responsabilidades, as ferramentas que você vai usar e todos os aspectos lá de gestão do portfólio. E quando a gente fala de portfólio, tem um desenho muito bacana e um artigo do Ricardo Vargas a respeito disso, que basicamente é como se fosse um funil. Então você recebe todas as suas propostas, onde a gente tem a identificação dos componentes. Uma vez que você fez a identificação dos seus componentes aqui, você faz a avaliação desses componentes conforme critérios, aplica os critérios, e aí depois disso você faz o balanceamento. De uma maneira simplificada aqui, o balanceamento significa que eu vou colocar restrições. E aí eu decido se eu vou ter mudanças lá no meu portfólio, porque eu posso ter identificação de novos componentes e assim por diante. Então a gestão de portfólio, ela não é um bicho de 7 cabeças aqui, né, para a gente poder concluir esse vídeo, e ela é extremamente importante para que a organização possa atingir os seus resultados de negócio. É bem difícil você ver alguma organização que tem sucesso na gestão dos seus projetos se ela não tem sucesso na gestão do portfólio. Por quê? Porque à medida que o número de projetos vai aumentando, começa a se tornar ainda mais importante selecionar os projetos corretos e fazer a gestão da capacidade e dos capabilities, né? Capacity capabilities, para que você realmente consiga atingir os objetivos. Porque se eu tivesse um projeto só, ou 2, 3 projetos, eu não ia ter nenhum problema, porque assim, não tem muita competição por recursos, não tem muita necessidade de selecionar e priorizar. Na hora que eu começo a ter vários projetos, que é a discussão que a gente está tendo aqui na organização, aí a gente começa a perder o foco, e aí começam a surgir muitos conflitos. E é aí que é valorizado este profissional, PFMP, o Portfolio Management Professional, que está num outro nível de maturidade das organizações que possuem PMOs, já PMOs mais diretivos, PMOs em um nível de seleção e priorização de portfólio, às vezes PMO corporativo, PMO Enterprise PMO, esses nomes de PMO que você encontra por aí, nada mais são do que PMOs que saíram do nível iniciante ali em termos de prover somente metodologias, somente ferramentas, e agora eles estão realmente apoiando a estratégia e a tomada de decisões nas organizações, que é um papel fundamental dos PMOs que querem agregar valor para as suas empresas. É isso aí, deixa o seu comentário, como é que a sua empresa está vendo isso e como é que você vê a maturidade avançando na sua e em outras empresas em relação à gestão de portfólio. Um grande abraço e até a próxima.